Bom dia a todos vocês. Vamos pedir ao Divino Mestre que nos abençoe esta semana e que a gente seja muito feliz, que a gente realize tudo aquilo que a gente tem que fazer com mérito e que Deus traga muita prosperidade em nossas vidas, pedindo a sabedoria para entender e explicar a palavra de Deus corretamente. Hoje nós vamos começar Atos 22 e o tema é medo de admitir erros. Muitas vezes nós estamos em uma situação em que a gente tem que escolher algo. Será que eu vou comprar um carro da Ford ou um Jeep? Será que eu vou comprar um celular Android ou eu vou comprar um celular da Apple? Então são decisões que a gente tem que tomar. Mas outras vezes a gente entra em uma área um pouco mais difícil, em que a gente tem medo de tomar decisões. A gente tem muito medo das consequências e principalmente a gente tem medo de que alguém aponte o nosso erro ou que alguém venha nos repreender porque nós estamos errados. Tudo isso vai acontecer em nossa vida e é algo que os estudiosos dizem ser uma paralisia na análise. Veja bem, aparentemente a pessoa não tem nenhum problema, mas a pessoa passa muito tempo analisando. E se isso acontecer, e se aquilo acontecer, e se fulano disser isso, ciclano disser aquilo, e se eu for reprovado? Veja bem, isso se chama paralisia na análise. Por quê? Porque a gente está perdendo muito tempo com essas perguntas interiores, ao invés da gente simplesmente agir de acordo com a vontade de Deus. E a gente vê na palavra que é pecado a gente saber aquilo que a gente tem que fazer, mas aí a gente não faz por indecisão, por medo e por tudo mais que eu já expliquei. Mas veja que nós cristãos temos que ter uma vida reta e honesta. Nós temos que sempre optar por aquilo que Deus está recomendando para a gente fazer. Vamos supor que a gente fez algo muito errado, ou a gente está vivendo no pecado e a gente tem o conhecimento disso. Então, ao invés de ficar confabulando lá no medo, se perguntando isso ou aquilo, nós temos que tomar uma decisão se a gente vai continuar no pecado ou se a gente prefere aceitar aquilo que Deus está falando e mudar as nossas vidas. Veja que quando a gente não toma uma decisão, significa que a gente está vivendo numa situação de paralisia. Quer dizer que a gente não vai para frente porque a gente está nessa paralisia mental, se questionando o tempo todo, ao invés de estar fazendo algo produtivo com a nossa vida. Então, nós vamos ver como é que o apóstolo Paulo resolveu tudo isso na lição de hoje, porque nós sabemos que o apóstolo Paulo, mais do que ninguém, ele passou de um pecador a uma pessoa maravilhosa, um apóstolo muito querido de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós vamos ver que não foi fácil. E uma coisa que nós vamos observar no apóstolo Paulo é que ele não passou muito tempo nesse período de paralisação mental para ficar se questionando o que é que as pessoas iriam fazer. Mesmo fazendo contra ele, ele estava sempre seguindo em frente, sem olhar para trás, fazendo o seu trabalho e seguindo. Então, vamos primeiro à palavra de Deus e depois eu voltarei com as explicações.
Leitura de Atos, capítulo 22, versículos de 1 a 20. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: Sou judeu nascido em Tarso da Sicília, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como o podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: Que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: Levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante, pude vê-lo. Então ele disse: O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e viver as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: Depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: Vá, eu o enviarei para longe, aos gentios. Vocês viram aí que Paulo, diante da multidão irada, ele pediu permissão e foi concedida a ele de falar com a multidão. E ele começa falando em aramaico,
o que causou muita surpresa para eles. Aramaico era a língua falada na Palestina. Então, eles ficaram muito surpresos ao ver que Paulo era um homem culto, um homem que sabia a língua deles. E também Paulo vai explicar de onde que ele era e como é que ele veio parar em Jerusalém, que a família dele trouxe ele quando ainda era menino para Jerusalém e lá ele foi criado, e também que ele foi instruído por Gamaliel, um rabino no templo, por anos. Então, por que é que Paulo está citando Gamaliel? Porque Gamaliel era um homem muito famoso dentro do templo. Ele era um rabino muito famoso. Então, citando ele, o povo sabia que o apóstolo Paulo teve uma formação religiosa muito séria ali dentro de Jerusalém. E também com isso iria mostrar que o apóstolo Paulo não era um traidor, que o apóstolo Paulo não podia de maneira nenhuma estar negando a lei mosaica como eles estavam dizendo. E Paulo vai falar claramente de todos os seus erros do passado. Veja que ele não está com medo de declarar que ele fez algo errado. Ele estava ali diante da população dizendo que ele era o homem que pediu cartas aos sacerdotes e ao sinédrio para ir para as cidades e perseguir os cristãos. O que Paulo fazia? Paulo os prendia e trazia para Jerusalém para serem julgados. Então, o apóstolo Paulo usou de muita honestidade ali na frente daquela multidão que o queria eliminar. Ele confessou o seu pecado. Ele foi honesto, declarando tudo isso. E aí Paulo vai falar do que aconteceu, que ele transformou a sua vida. Ele vai falar que um dia ele estava viajando com a sua comitiva ao meio-dia. Ele fala sobre o horário, que é para o povo ter uma ideia de que naquela área desértica era o momento em que o sol estava no seu esplendor, estava muito quente, o sol muito brilhante. E daí Paulo vai contar o que aconteceu, que houve aquela luz muito grande ali e ele caiu por terra e Jesus diz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Mas veja que toda a comitiva de Paulo ouviram um som, eles viram a luz e tudo mais, mas eles não conseguiram entender o que é que Jesus estava falando. Por que isso? Porque Jesus estava falando algo pessoal para o apóstolo Paulo. Era exclusivamente para ele, não para os outros. Eu não estou repetindo toda a história em detalhes, porque nós já fizemos um outro vídeo sobre isso. E se vocês olharem na Bíblia, essa mesma história foi relatada 3 vezes, em 3 diferentes situações. E por que a mesma história foi relatada 3 vezes? É para que não houvesse dúvida. Veja que o apóstolo Paulo falando sobre o mesmo assunto 3 vezes e sem mudar nada, significa que é uma verdade, porque quando a gente está mentindo, a gente não consegue manter os fatos, a gente está sempre mudando. Cada vez que a gente conta a história vem de uma maneira diferente. Mas nesse caso, a história, as 3 vezes foram contadas da mesma maneira. O esplendor daquela luz deixou o apóstolo Paulo completamente cego. E Jesus tinha dito que alguém iria procurá-lo em Damasco e lhe dar instruções. Então, os companheiros de Paulo o levaram até Damasco. Quando ele estava lá, Ananias veio até ele.
Ananias era um profeta muito conhecido e muito respeitado em Jerusalém. Então, o fato do apóstolo Paulo estar citando Ananias também trazia muita credibilidade para ele no seu discurso, porque Ananias era um profeta sério. Tudo que Ananias fazia era algo que estava relacionado com Deus. E aí Ananias vem e o cura, conversa com ele e Paulo fica completamente curado. Então, esse é o testemunho que Paulo deu em frente de todo esse povo irado que o queria eliminar. Mas veja que demanda muita coragem para um homem chegar em frente do seu povo que o considera um traidor e explicar em detalhes, como Paulo explicou, o porquê e como é que aconteceu. E principalmente o fato de que ele não é um traidor, mas sim alguém que foi curado, alguém que foi mudado e alguém que converteu a Jesus Cristo, que é o Messias, algo que esse povo que estava lá tentando matá-lo não acreditavam. Eles acreditavam na lei do Torá, eles acreditavam em tudo do Antigo Testamento, mas não acreditavam que Jesus era o Messias. E esse era o grande problema que estava acontecendo, que eles queriam eliminar Paulo. Isso tudo, esse testemunho do apóstolo Paulo nos mostra o que é ser um cristão convertido. O apóstolo Paulo sempre fazendo o que é certo. Ele não parou para ter esses momentos em que a gente fica em conflito conosco mesmo, nos perguntamos, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer aquilo? Porque com medo de errar, com medo da repercussão, com medo de alguém nos apontar o dedo. Veja que o apóstolo Paulo não teve esse momento de paralisia no seu pensamento, porque ele tinha certeza e a partir da sua conversão ele mantinha os seus olhos fixos em nosso Senhor Jesus Cristo e era só isso que importava para ele. Mas veja que a multidão irada era a mesma. Eles não mudaram. E isso acontece muitas vezes na nossa vida. A nossa vida muda, a gente transforma, mas a outra pessoa que nos viu no erro, ou que foi atingida de alguma maneira, ou que acredita em algo diferente da nossa crença, o que eles fazem? Eles nos veem como uma pessoa má. Eles não mudam a ideia sobre nós. Mas isso é simplesmente porque eles não conseguem ver, não conseguem aceitar a nossa mudança. Então, a gente não deve perder muito tempo com os nossos juízes. Eu tenho muita dificuldade porque eu deparo com muitas pessoas sendo meus juízes, me julgando, achando que eu deveria fazer isso, aquilo ou aquilo, mas na realidade elas não conhecem a minha vida, elas não sabem o que é que eu faço, mas porque eu não publico, elas pensam, ao me ver aparentemente, elas vão fazer uma ideia sobre mim. Mas veja que isso tudo faz parte da pessoa ser alguém totalmente separado de nós. Elas não têm capacidade de ver aquilo que está dentro de nós, como o próprio Satanás não tem. Porque se a gente não falar em voz alta, o Satanás não vai ter essa capacidade de ler o nosso pensamento. O Satanás ouve aquilo que a gente faz, o Satanás observa o nosso comportamento e daí ele deduz as coisas. Mas como as pessoas satânicas, elas ficam nessa posição de juiz.
elas nos julgam o tempo todo. Agora veja que a gente que está com nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem que sair dessa zona de insignificância. A gente tem que fazer como o apóstolo Paulo, manter os olhos fixos em nosso Senhor Jesus Cristo e achar uma saída estratégica para esses ataques demoníacos e continuar em frente, sem perder a postura cristã. Isso é fácil? Não, não é. Eu estou dizendo para vocês que eu tenho problemas com isso. Mas se a gente continuar pedindo para Deus, Ele vai nos capacitando, pouco a pouco, nos levantando, nos erguendo, nos dando forças. E a gente começa a vencer essas situações. E o apóstolo Paulo vai contar de depois que ele foi curado por Ananias, ele veio a Jerusalém e ele estava no templo, ele entrou em êxtase e Jesus Cristo o salvou, dizendo para ele sair dali imediatamente, que o povo não iria entender. Então foi a época em que o apóstolo Paulo teve que fugir de Jerusalém para não ser morto. Nós vimos relatado na Bíblia 3 vezes sobre esse êxtase. Esta vez com o apóstolo Paulo, também aconteceu com Pedro e João, como nós estamos estudando em Apocalipse. O apóstolo Paulo também vai falar que ele estava lá presente no julgamento de Estevão e que ele estava lá em pé observando, e as pessoas que foram matar Estevão, eles tiraram as suas capas, porque eles usavam essas capas longas. Então, o que eles fizeram? Tiraram as capas e puseram aos pés de Paulo. Paulo ficou ali vigiando a capa, porque no meio de tanta gente ali jogando pedra, eles queriam ter liberdade nos braços para fazer isso. Veja o tamanho da maldade. Então, Paulo também teve coragem de mostrar a sua inação diante de tudo isso. Ele estava presente lá, tomando conta das capas. E isso faz parte da honestidade cristã. Não importando as consequências, a gente tem que sempre dizer a verdade, testemunhar o nosso erro. Se a gente errou, a gente tem que dizer que errou. E veja que a partir do momento que a gente pede perdão e a gente foi perdoado, Jesus Cristo deu a ele uma missão maravilhosa e ele maravilhosamente cumpriu com louvor essa missão. Então, o apóstolo Paulo não tinha por que ficar se perguntando ou ficar ali com medo de que essas pessoas iriam apedrejá-lo, iriam matá-lo. Essas pessoas estavam julgando a ele erroneamente. Não, ele não tinha por que ficar com medo, porque a principal coisa ele já tinha conseguido, que era o perdão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, era continuar fazendo aquilo que ele estava fazendo da melhor maneira possível, até ele chegar na reta final da sua corrida e receber o galardão da vitória. E daí, depois de toda essa revelação, o apóstolo Paulo ainda diz que Jesus Cristo foi quem mandou ele pregar aos gentios. Veja que isso enfurecia ainda mais a multidão, porque os gentios eram vistos como pessoas de segunda classe pelos judeus. Os gentios não podiam ir no templo e participar da cerimônia junto com os judeus, não. Eles tinham que ficar numa ala separada no templo, eram sempre desprezados. Isso aí era algo que o apóstolo Paulo não podia deixar passar. Aí fica a pergunta: você tem medo de admitir os seus erros? Então nós temos que repensar sobre isso,
Porque veja que o apóstolo Paulo, ele foi trazido a Jerusalém. Apesar de seus companheiros não quererem que ele viesse a Jerusalém, ele disse que ele estava sendo direcionado pelo Espírito Santo para vir a Jerusalém. Por que isso? Porque Paulo tinha que acertar as contas com o povo de Jerusalém. Chegou o momento em que ele teria que ir de cara a cara com eles e confessar tudo o que aconteceu, como ele fez. Veja que o apóstolo Paulo tinha a opção ali de até trair nosso Senhor Jesus Cristo, de se acovardar e fugir de tudo isso. Mas ele escolheu a verdade. Ele pediu a palavra e confessou tudo aquilo que ele fez. Ele fez a sua defesa dentro da verdade. Agora, aquilo que está por vir, nós vamos ver que ele vai arcar com as consequências. Isso é algo para a gente pensar em todas as pequenas situações em nossas vidas. A gente tem que ser honesto, a gente tem que admitir os nossos erros, eliminar o medo da nossa vida. Porque o medo, quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, a gente vê que o medo é algo maligno, é algo usado por forças satânicas para nos colocar nessa paralisia de análise. O que acontece quando a gente está nessa paralisia de análise? Com medo da crítica, com medo do julgamento, com medo de alguém apontar o nosso erro. O que acontece quando a gente está nessa área? A gente está sendo perturbado. A gente não está no nosso equilíbrio. Então, a gente tem que resolver os nossos problemas para manter a nossa vida em equilíbrio. Não resolver os nossos problemas preferindo o pecado, porque daí o nosso equilíbrio vai ser no pecado, lá junto com Satanás. Não, a gente tem que procurar resolver os nossos problemas preferindo a verdade, a honestidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, nós estaremos caminhando para Ele, para uma vida completamente feliz. É isso para hoje, nós vamos continuar amanhã na graça de Deus. Muito obrigada pela sua participação. Que Jesus te abençoe. Eu quero dar as boas-vindas aos novos participantes deste grupo. Que Jesus nos abençoe com uma semana maravilhosa, cheia de paz, contentamento no coração, muito equilíbrio, sem medo. Vamos pegar todo o medo da nossa vida e jogar no lixo e confiar em nosso Senhor Jesus Cristo e fazer aquilo que é certo. Ele nos dará direcionamento, Ele nos mostrará o melhor caminho a seguir. Obrigada, Senhor. Glórias a Deus, nosso Pai, e bendito seja o seu nome. Bom dia, meus irmãos, muita paz.